Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez preparamos para você o programa Voz da Igreja. Obrigado pela sua audiência, pela sua escuta, obrigado por estar conosco todas as semanas. Neste programa Voz da Igreja, vamos beber da fonte preciosa do Evangelho de João, onde Jesus e a mulher adúltera se encontram e a mulher volta e segue o seu caminho do jeito de Deus, perdoada e alcançada pela misericórdia de Jesus. No coração deste tempo, vamos conhecer um pouco mais, aprofundar o belo mistério do sacramento da cura, que é o sacramento da reconciliação, celebrado intensamente durante a Quaresma. Uma igreja em caminho, vamos conhecer os eventos que nós temos para a nossa igreja nesses próximos dias. Fique conosco, obrigado por estar conosco. O programa Voz da Igreja está começando para você. Bebendo da fonte, meu irmão, minha irmã, estamos no tempo da Quaresma, tempo fecundo, tempo favorável de conversão, tempo em que nós podemos e devemos crescer no conhecimento e na experiência de Cristo e do mistério da sua Páscoa, a fim de que possamos também com Ele experimentar a vitória, a vida, a ressurreição. Na Quaresma somos chamados a uma leitura frequente, abundante da Sagrada Escritura, onde conhecemos Deus e adentramos no seu mistério de amor. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a partilhar comigo o Evangelho deste quinto domingo da Quaresma, onde mais uma vez nos colocamos diante de Jesus e da sua prática de ternura, de amor e de misericórdia. Convido você a partilhar comigo, a beber comigo da fonte do Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou ao templo e todo o povo vinha até ele, que sentado os ensinava. Então os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher flagrada em adultério. Colocando-a no meio, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi flagrada em adultério. Moisés, na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, que dizes? Eles perguntavam isso para colocar Jesus à prova e ter motivo para acusá-lo. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como insistissem em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E inclinando-se de novo, Jesus continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher, que continuava no meio, em pé. Erguendo-se, Jesus disse a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: Eu também não te condeno. Vai
e de agora em diante não peques mais. Meu irmão, minha irmã, estamos diante de um belo texto do quarto evangelho. Um texto que se parece muito com o estilo e com a teologia de São Lucas, o terceiro evangelista. O modo como a situação é apresentada e iluminada por Jesus se parece muito com outros textos do Evangelho de Lucas, onde Jesus também mostra a grandeza e a fecundidade da misericórdia de Deus sobre as pessoas. Mas aqui estamos no quarto Evangelho, aqui estamos no Evangelho de João, e nos encontramos com este belo texto em que os escribas e fariseus levam uma mulher que fora apanhada em adultério e ali citam a lei de Moisés, aquela que certamente dava orientação moral e judicial aos comportamentos de cada judeu, mas querem também a opinião de Jesus. E tu, o que dizes? Já sabem o que a lei indica, querem saber o que Jesus diz e pensa, mas o texto continua, fazem isso para colocar Jesus à prova e para acusá-lo. Já sabiam, pela lei, o que deveriam fazer, querem saber o que Jesus faria. Aqui estamos diante, portanto, de uma questão interessante e oportuna, que nos faz pensar acerca da relação entre o legal e o justo. Ou seja, sabiam o que a lei dizia e mandava fazer. Mas aqui Jesus não se atém à lei, porque bastaria dizer, cumpra-se a lei. Mas Jesus avança para o justo. Jesus avança para a justiça, que está certamente muito acima da lei, porque a justiça quer exatamente chegar ao ponto em que se preserva o bem maior, em que se preserva a vida, não simplesmente onde se cumpre uma regra. Então vamos avançar para o texto e para o comportamento de Jesus. Ali há uma insistência sobre a palavra, sobre o pensamento de Jesus, que continua pacientemente abaixado, escrevendo ao chão, expressando ali certamente a paciência de Deus diante da miséria do pecado humano. Mas a insistência leva Jesus exatamente a dar o passo do legal ao justo. Quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aqui Jesus estabelece um outro princípio para além do legal. Primeiro, o princípio, digamos, da universalidade do pecado. Todos estão para o pecado. Quem não tiver pecado, atire a primeira. Mas para além disso, Jesus quer resguardar, digamos, a vida do pecador. Aqui nos recordamos do profeta Ezequiel. Deus não quer a morte do pecador, mas quer que ele se converta e viva. Jesus então avança para princípios muito mais importantes do que o preceito formal e frio da lei. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. O texto diz que foram saindo um a um, começando pelos mais velhos, isto é, pelos mais ajuizados, por aqueles que foram capazes de entender primeiro e melhor aquilo que Jesus queria ensinar. O texto diz então que ficaram Jesus e a mulher de pé, exposta, e Jesus então ainda sentado que se levanta para dialogar com ela. Mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Foram embora? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. E Jesus avança. Então, eu também não te condeno. Mas não para aqui a frase. Se parasse aqui, Jesus confirmaria uma prática pecaminosa.
confirmaria uma prática de adultério. Eu não te condeno, não está errado o que tu fazes. Mas a frase de Jesus, a palavra de Jesus, a justiça de Jesus não termina aqui. Eu também não te condeno. E talvez o que venha em seguida seja o mais importante para aquela mulher e diante de Deus também. Vai e de agora em diante não peques mais. Vai, continua a tua vida, continua a tua história, mas de agora em diante não peques mais. Não voltes àquele pecado. Não te tornes ou não continues no teu erro. Não te tornes pecadora que continua pecadora, mas avança para uma atitude em que o teu pecado se torna algo do passado, com o qual tu não queres mais fazer aliança, onde tu não queres mais permanecer. Vai e de agora em diante não peques mais. Aqui está exatamente o efeito da misericórdia. Deus conserva a vida do pecador, mas quer que ele avance sem cultivar aquilo que estragou a relação dele, do pecador, com ele mesmo, com os outros e com Deus. Vai e não peques mais. Isto é, perdoados por Deus, avançamos numa experiência em que retomamos a vida, avançamos para um outro formato de vida, para outras atitudes que de fato vão configurar um outro modo de estar no mundo. Vão reconhecer de fato que estávamos numa situação de humilhação, de um amor falso. A pecadora, a adúltera, a prostituta é aquela que nunca amou de verdade, nunca fora amada de verdade, por isso navegava num amor falso, ilusório, fantasioso, um amor que não parou em ninguém e um amor de ninguém que não parou sobre ela. Jesus convida aquela mulher, portanto, a avançar na direção, portanto, de uma vida onde o amor dela por alguém e o amor de alguém por ela pudesse ser estável, bonito, fecundo, humanamente sadio. Vai e não peques mais. É assim, meu irmão, minha irmã, que a experiência da misericórdia também se põe sobre nós. Perdoados, tocados pela misericórdia de Deus, eu e você somos chamados a continuar nossa vida, nossa história, sem voltar ao pecado, sem marcar passo na história que nos humilhou, mas avançando para uma outra vida, um outro perfil, um outro coração, onde a misericórdia nos tenha capacitado exatamente a experimentar o novo que o pecado nos impossibilitava de experimentar. A misericórdia nos permite começar de novo para fazer certo e para fazer segundo Deus. Bebemos da fonte.
no coração deste tempo. Estamos ainda no coração do tempo quaresmal, no caminho da Páscoa, não podemos perder isso de vista. Estamos no deserto, na direção da liberdade, estamos na Quaresma, na direção da Páscoa. E neste tempo, neste coração da Quaresma, somos chamados, mais uma vez, a experimentar a misericórdia de Deus, como o texto que ouvimos. E agora, neste segundo momento do programa, quero convidar você a mergulhar no mistério do sacramento da reconciliação, celebrado intensamente durante a Quaresma. Este foi o tempo, e ainda prossegue em alguns dias, de intensa atividade das confissões nas comunidades, nas paróquias, nos vários lugares, a fim de que aqueles que puderam viver com seriedade o caminho quaresmal, deixando-se tocar pela palavra de Deus, pela Eucaristia, pelas moções do Espírito que levou muitos à experiência da constatação do pecado e ao desejo de uma mudança de vida que começa pelo arrependimento, e ali a ação de Deus e do Espírito vai motivando a construção de intenções novas. Para esses, então, é preciso que haja a possibilidade do sacramento da reconciliação. Dos 7 sacramentos que nós cultivamos e temos como verdades de fé no nosso caminho da doutrina católica, da teologia católica, 2 sacramentos são chamados teologia, são chamados sacramentos da cura. Sacramentos da cura porque tocam exatamente fragilidades do nosso ser. Há o sacramento da unção dos enfermos, que vem de encontro à nossa fraqueza física, onde de fato somos tocados pela enfermidade, pela dor, até mesmo pela morte, e somos chamados exatamente ali a invocar a graça que nos ajuda no enfrentamento da dor, do sofrimento, da enfermidade, da morte. Mas também há o sacramento da reconciliação, que também é chamado sacramento da cura, porque vem de encontro à nossa ferida da alma, à nossa ferida espiritual, vem de encontro ao nosso pecado, vem como um remédio precioso ao nosso pecado, que também tocado pela misericórdia, pode exatamente nos capacitar para um caminho novo, um caminho onde nós e Deus começamos uma história nova. Então eu queria visitar com vocês alguns pequenos textos do Catecismo da Igreja Católica, onde nós aprendemos também e sempre mais sobre o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão, como nós o conhecemos. Chamado então, juntamente com o sacramento da unção dos enfermos, de sacramentos da cura. Mas nos detenhamos então sobre o nome deste sacramento. O Catecismo da Igreja Católica diz que chama-se sacramento da conversão, pois realiza sacramentalmente o convite de Jesus à conversão, o caminho de volta ao Pai, do qual a pessoa se afastou pelo pecado. Então este sacramento da chamada confissão é também e pode também ser chamado sacramento da conversão. É o convite de Jesus desde o anúncio inicial do reino que ele inaugura. Chama-se também sacramento da penitência, porque consagra o esforço pessoal e eclesial de conversão, de arrependimento e de satisfação do pecador que de fato quer fazer um caminho de volta ao Pai. Sacramento da penitência. Aqui aparece a palavra esforço. Esforço pessoal e eclesial. A conversão demanda esforço, irmãos. Quem disse que conversão é coisa fácil, mentiu. Conversão exige sim fadiga espiritual, fadiga moral, fadiga humana, na direção de um outro projeto.
quanto possível, saindo do nosso estado primeiro e inicial de pecadores, de discípulos de Adão, para discípulos de Cristo. E de fato nos tornamos assim pelo batismo e queremos avançar cada vez mais na plenitude da estatura de Cristo, como lembra São Paulo aos Efésios. Então, podemos chamar este sacramento da cura, porque toca a nossa alma estragada pelo pecado, chamá-lo também de sacramento da penitência. E vai exigir, portanto, a nossa fadiga, o nosso esforço, mediante o sentimento inicial de arrependimento, na direção de um outro caminho possível. Chama-se também sacramento da confissão, porque a declaração, a confissão dos pecados diante do sacerdote é elemento essencial deste sacramento, também chamado, por isso mesmo, sacramento da confissão, porque ali vamos elaborar diante de Deus e ajudados por um bom exame de consciência, vamos confessar, vamos declarar os nossos pecados diante do ministro do perdão, que é o sacerdote. Chama-se ainda sacramento do perdão, porque pela absolvição sacramental do sacerdote, Deus concede o perdão e a paz. Exatamente assim que o sacerdote, traçando sobre nós o sinal da cruz, vai colocar sobre a nossa vida, a nossa cabeça, essas palavras poderosas. Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E antes, um pouco antes, vai nos dizer, pelo ministério da igreja, eu te concedo o perdão e a paz. E aí vem exatamente a absolvição como o resultado espiritual, o fruto espiritual da confissão dos meus pecados, do meu arrependimento. E agora Deus põe sobre mim, pelo ministério da igreja, o perdão e a paz, absolvendo-me dos meus pecados. Por isso, pode ser chamado também de sacramento do perdão, porque é isto que nós experimentamos quando sobre nós se reza a fórmula da absolvição sacramental. Mas ainda pode ser chamado sacramento da reconciliação, porque dá ao pecador o amor de Deus que reconcilia. Reconciliai-vos com Deus. Foi com esta palavra que nós começamos a quaresma. Quem vive do amor misericordioso de Deus está pronto para responder ao apelo do Senhor. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Então aqui estamos diante também do que podemos chamar sacramento da reconciliação, porque o que fazemos ali, o que experimentamos ali, o que recebemos ali como graça, nos reconcilia com Deus, de quem o pecado nos afastou, e nos reconcilia com os irmãos, a quem nós ofendemos por atos, palavras, omissões e tudo aquilo que nos tenha colocado contra o irmão. Então, sacramento da reconciliação. Olhem, portanto, irmãos, como que esses nomes todos traduzem bem aquilo que vivemos neste sacramento. Conversão, penitência, confissão, perdão, reconciliação. São nomes oportunos e benditos que traduzem, portanto, tudo aquilo que nesse lugar de cura o Senhor põe sobre nós. Por isso quero aconselhar a você, sim, vivamente, que viveu este tempo quaresmal até aqui. Estamos caminhando para o 5º domingo da quaresma. Daqui a pouco estamos iniciando com o Senhor a Semana Santa e celebrando com Ele o Tríduo Pascal. Então ainda dá tempo aí na sua comunidade paroquial, nos horários em que são oferecidos os atendimentos dos sacerdotes para a confissão individual. Ainda é possível, portanto, que você também experimente, saboreie a misericórdia de Deus, como aquela mulher
do Evangelho de João que nós ouvimos hoje. Também sobre nós, o Senhor quer dizer: eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. É isso também que oportunamente queremos ouvir e precisamos ouvir para romper com a nossa história passada. Confessar significa depositar em Deus a minha história passada, feia, pecaminosa, e começar com Deus e pela sua graça uma história nova. Como o texto da semana passada que nós também meditamos aqui. Ali na confissão, na festa do reencontro com o Pai, nós também recebemos anel novo, túnica nova, sandálias novas, para começarmos uma história nova, onde a graça de Deus nos auxilia e vai conosco até que possamos de fato avançar na plenitude de Cristo, avançar na direção dessa plenitude, como lembra Paulo. Portanto, meu irmão, minha irmã, ainda dá tempo. E se não der tempo, por algum motivo, antes de nós celebrarmos o Tríduo Pascal, aí, no tempo pascal que prossegue, que esse tempo seja para você também o lugar de ir procurar e celebrar o sacramento da reconciliação. Tudo começa com o nosso arrependimento. A partir dali, vamos avançar no caminho que nos levará à igreja, nos levará ao sacerdote, nos levará ao sacramento da cura, que é o sacramento da reconciliação, como também o é o sacramento da unção. Mas vamos com o Senhor na direção de uma história nova que a graça dele nos ajuda a construir no mundo, no coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Uma igreja em caminho. Meu irmão, minha irmã, no tempo da Quaresma, no caminho para a Páscoa, o Senhor nos convida mais uma vez a viver encontros, eventos que celebram a nossa fé, que expressam a nossa missão no mundo. Quero convidar você para 2 eventos importantes que vão acontecer entre nós. O primeiro evento, aqui na Diocese de Divinópolis, aqui na cidade de Divinópolis, é o encontro de casais em segunda união. EBP, Encontro com o Bom Pastor. São assim chamados os encontros com casais em segunda união. E seria muito bom que esses encontros se multiplicassem, para também expressarmos como igreja nossa acolhida, nossa misericórdia, a nossa hospitalidade a esses irmãos com uma bela história religiosa, muitos deles pelo menos, e que estão conosco, querem estar conosco na igreja, participando da igreja, onde podem estar na condição em que se encontram. Então vamos rezar com eles, vamos nos encontrar com eles nesse dia 6 de abril, né? Lá na paróquia de Santo Antônio, aqui em Divinópolis. Você que pode ainda fazer a sua inscrição, então ligue lá, se informe e vamos viver mais uma vez um encontro com casais que estão em segunda união. Mas também quero convidar você que é jovem para, dentro do nosso ano jubilar diocesano, 60 anos da nossa diocese, você jovem, a estar comigo no dia 13 de abril. É o sábado antes do Domingo de Ramos, lá em Mateus Leme. Lá, então, vamos realizar, dentro do nosso jubileu, o encontro com a juventude. Será toda uma tarde, começando às 2 da tarde até à noite.
Começamos lá na bela matriz de Santo Antônio, lá nos reunimos, faremos uma pequena caminhada e chegaremos então ao poliesportivo e ali vamos viver momentos importantes de formação, de oração, de convivência. É a juventude também que se alegra diante de Deus pelo caminho que nossa igreja fez ao longo dessas 6 décadas, onde houve um carinho, uma atenção muito especial dedicados à juventude da nossa igreja ao longo deste tempo. Queremos celebrar isto, como também queremos alavancar novas formas de cuidado, de atenção à juventude, de modo particular depois de um sínodo sobre a juventude, depois também da exortação pós-sinodal do Papa Francisco, tratando da juventude, que o Papa convida sempre a olhar para Cristo e a viver em Cristo o seu estar no mundo. Então vamos, com os jovens, rezar, refletir, pensar a missão. Então no dia 13 de abril, sábado, antes do domingo de Ramos, lá em Mateus Leme, convido você, jovem da nossa diocese, para juntos nos reunirmos e viver com alegria essa etapa bonita da vida, celebrar isso diante do Senhor. Estamos então aguardando você em Mateus Leme no dia 13 de abril. Uma igreja em caminho. Pornografia infanto-juvenil é crime. Todo aquele que produz, vende, publica, divulga de qualquer forma ou até mesmo armazena vídeos ou fotos pornográficas de crianças e adolescentes pratica crime grave e está sujeito a uma pena de até 8 anos. Se você teve contato com esse tipo de material pelas redes sociais, jamais passe adiante. Não divulgue e nem guarde essas imagens criminosas. Denuncie quem publicou ao promotor de justiça ou à polícia. Defender a criança é responsabilidade de todos nós, todos contra a pedofilia.